Bom, o governo do estado já recebeu em conta a segunda parcela do empréstimo do Finisa 1. A transação de 293 milhões de reais vai ajudar o estado em novos investimentos e em conclusão de obras. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora aqui no estúdio com o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fontes. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Então chegou o dia do empréstimo ser depositado em conta e do estado ter esse fôlego para tocar essas obras. Na verdade, uma longa novela, né, que inclusive foi judicializada e depois aí de 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, a gente conseguiu realmente comprovar toda a prestação de contas, toda a legalidade dos atos. Então tivemos diversas vitórias no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, agora no Tribunal Regional Federal. E felizmente o Estado do Piauí vai poder usufruir desses recursos para mais de 100 de obras importantíssimas, né? Ainda mais no momento de crise, de permanência da crise econômica. Né, são 158 obras, pelo que eu fui informado pela Secretaria de Planejamento. Então é muito importante até para destravar a economia, porque é um são obras em andamento, obras que já estão em andamento? Praticamente todas são obras em andamento. Então são obras que precisam ser finalizadas. Em que áreas, assim? Infraestrutura, são saneamento? 3 grandes blocos, né? Você tem mobilidade urbana, que seria calçamento e asfaltamento urbanos, e também algumas pontes, algumas estruturas urbanas, infraestrutura rodoviária, cerca de 15 a 20 rodovias, umas vão ser construídas, outras restauradas, e também outras ações estruturantes. Aí você tem a adutora do litoral, você tem Centro de Convenções de Teresina, que está muito próximo de ser finalizado, aeródromos, né, em todo o interior do estado, cidades polos que ainda não têm o seu aeroporto, ou é reforma de alguns pequenos aeroportos. Então são esses 3 eixos desse contrato do Finisa. Bom, essas obras começam a ser retomadas imediatamente? Imediatamente, até porque o que acontecia, parte dessas obras já estavam iniciadas e medições não estavam pagas. Portanto, as construtoras não tinham condições de retomar sem ter recebido medições anteriores. Então, a ideia é que esses pagamentos que já estão prontos sejam imediatamente realizados para que todas essas obras sejam retomadas ainda no mês de julho. E é possível concluí-las, secretário? Há quem diga, por exemplo, que os 293 milhões para pagar essas contas que ficaram aí pendentes em razão da não liberação, aí mais de 1 ano e meio, mas que elas é só para pagar o que já foi realizado. Não, olha, tudo foi divulgado no Diário Oficial do Estado. Então, a relação das obras que estão lá, os valores, então as pessoas podem, inclusive, conferir, não é, se é realmente possível ou não concluir. Então, eu creio que, se não todas, a grande maioria das obras serão finalizadas com esse recurso. E o governador está priorizando nessa lista de obras exatamente as que podem ser finalizadas com esse montante, porque a obra paralisada, a obra não concluída, ela gera um prejuízo adicional, né? Então, obviamente que a prioridade é essa e todo o acompanhamento, como já foi no Finisa 2, ou seja, o processo de pagamento já é acompanhado da respectiva prestação de contas. Então é algo positivo que saiu de todo esse litígio, não é, esse acompanhamento mais para e passo, ou seja, cada pagamento já é feito com a respectiva prestação de contas, o que dá mais transparência ainda para a nossa população. Exatamente por isso, porque esse empréstimo ele foi muito questionado, né, foi judicializado, a Caixa teve que pedir informações ao governo do Estado e por isso no Diário Oficial do Estado já está lá toda a relação de todas as obras com seus respectivos valores. A grande controvérsia, né, é porque a gente colocou o recurso da conta vinculada na conta única como reembolso de pagamentos já feitos. Sim. Isso é que foi o objeto principal do questionamento. Apesar de ser uma prática muito comum nos empréstimos anteriores, a gente fez mais uma vez, mas a partir de então foi proibido fazer esse procedimento. E a decisão do TCU, há mais ou menos 6 meses ou um pouco mais atrás, disse exatamente isso. Olha, para essa operação valeu ainda essa questão do reembolso. Para as demais, a partir de agora, não. Então, tudo ficou esclarecido. Lamentamos muito a demora, porque realmente gerou prejuízo. Na hora que você para uma obra, esse processo de desmobilização e mobilização, você gera um prejuízo, fora parte de alguma obra que pode ser perdida com a erosão aí ao longo do tempo, mas felizmente o recurso está na conta do governo do Estado e, portanto, será imediatamente dado prosseguimento aos pagamentos dessas mais de 100 de obras. E novas operações de crédito, secretário, estão previstas? Estão previstas, estamos aguardando a aprovação no Congresso do chamado Plano Mansueto, que permite que, inclusive, estados com CAPAG C, com nota de rating C, é o caso do Piauí, possam acessar recursos de operação de crédito
dentro de um programa de ajuste fiscal. Então, assim que esse projeto de lei do governo federal for aprovado, a gente vai encaminhar também a nossa Assembleia Legislativa, ou pelo menos em paralelo, quando estiver próximo a ser. Aí vai depender exatamente do que vai ser aprovado no Plano Mansueto. Em tese, esse valor pode chegar a 3% da RCL em cada ano. Então, seriam mais ou menos 4 tranches, 4 partes de 260 milhões. Então, um pouco mais de R$1 bilhão seria a operação de crédito nova que o Estado do Piauí teria direito dentro do Plano Mansueto. Queria agradecer ao secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, pela entrevista. Obrigada, secretário. Agradeço, sempre à disposição, né? Bom dia.